Pluriverso. Pensar o mundo de forma multidimensional. Extinguir o pensamento colonial e dar espaço à diversidade. Buscar mais que a universalidade, pluriversalidade. Olá, queridos ouvintes! Quem vos fala é a mesma voz, aquela do quadro mais aclamado desse podcast. Jaciele Pergunta, que saiu da periferia desse podcast e veio ao centro hoje mediar esse episódio que vai tratar sobre bioeconomia. Hoje, essa mesa está recheada de pessoas ilustríssimas para construir essa conversa e nada mais digno do que futuros biotecnologistas e nada mais, nada menos do que o diretor de centro do curso de biotecnologia na Universidade Federal da Paraíba. E aí, já eu apresento eles para vocês. E eu vou começar dizendo que o rolê hoje por aqui vai ser vibes Roda Viva, sabe? Sendo que o Roda Viva é bem raiz. E aí a gente vai passando porque a mesa hoje está recheada de pessoas. Temos aqui, perdi as contas, mas temos muitas pessoas que vocês irão conhecer já. O negócio vai fluir. Para começar, a gente vai começar do começo, que é definindo, dando uma definição mais assim técnica sobre o que é bioeconomia. E depois a gente vai ter um pouco mais de análise crítica acerca do conceito, da maleabilidade desse conceito. E, enfim, a gente vai construir essa discussão acerca de bioeconomia ao longo do episódio, beleza? Apresentando essa mesa ilustríssima aqui, eu vou me inspirar num podcast que eu sou cria, que é o Mamilos, e eu vou perguntar a vocês quem são vocês na fila do RU. Caso vocês não tenham tido acesso ao RU na graduação de vocês, enfim, personem aí, finjam que tiveram, mas aí falem brevemente um pouco sobre vocês, e aí depois a gente entra de fato na pauta, beleza? Sofia, quem é você na fila do RU? Olá! Quem eu sou na fila do RU? Então, infelizmente o RU da UFPB não é para todos, né? Então, nunca comi no RU da UFPB. Quem também está aqui conosco pela primeira vez e vai voltar aqui com certeza, Edu Santos. Quem é você na fila do RU? E aí, galera, rapaz, infelizmente o RU não é pra todos mesmo, né? Deveria ser. Mas na fila do RU, acredito que eu seja aquele que chega lá rindo, dando bom dia pra todo mundo, principalmente pros trabalhadores e trabalhadoras que estão lá trampando, né? E também temos aqui quem? Ele que já é de casa, que dita as coisas por aqui. O nosso querido professor e diretor de centro, Jailson Rocha. Quem era você na fila do RU da UFPE? Foi na UFPE que o senhor estudou, né? Foi. Se é que o senhor precisou de RU, né? Mas caso não precisasse, quem é que o senhor queria ser na fila do RU? Olá, senhora. Então, como eu fazia o curso no centro de Recife, na UFPE, não tinha RU lá. Então, eu era aquele que jantava batata frita no Parque 13 de Maio antes de entrar na sala de aula. Ou então jantava na sala de aula. Olha aí os segredos sendo revelados, o passado da batata frita. E eu sei que vocês já me conhecem, né? Que aclamam muito o meu quadro aqui nesse podcast. Eu sou Jaciele também, quase biotecnologista, se assim o senhor nos permitir. E é isso aí, galera. Tenho 21 anos, sou dona de um quadro num podcast chamado Pluriverso, que é esse que vocês estão ouvindo agora. E eu estou agora aqui mediando um episódio porque a gente vai subindo essa hierarquia. Então, pessoal, como a gente combinou, a gente vai iniciar essa pauta dando a definição técnica do que é bioeconomia e, claro, como bons críticos que somos, iremos depois construir mais e aflorar um pouco mais do real sentido e das nossas percepções acerca do que de fato se trata a bioeconomia. Mas iniciando, de acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, ela definiu bioeconomia como sendo um mundo onde a biotecnologia contribui com parcela importante da produção econômica. Olha só, a presença dos futuros biotecnologistas aqui nessa mesa não é à toa. Sua emergência está relacionada a princípios relativos ao desenvolvimento sustentável e sustentabilidade ambiental,
envolvendo os elementos biotecnologia, conhecimento, biomassa renovável e integração entre aplicações. Então, mais técnico que isso, não temos de conceito. Agora, a gente vai partir um pouco para o que a gente percebeu estudando sobre a pauta, para virmos aqui conversar com vocês, sermos o primeiro grupo que discute bioeconomia neste país de maneira consciente, séria, racional, e vamos falar as nossas percepções, as nossas críticas de acordo com como é que a gente percebe assim, o perigo, de certa forma, de como o conceito de bioeconomia ele é enviesado de acordo com quem está tratando, de acordo com os interesses de quem está tratando de um avanço, de um estabelecimento da bioeconomia. Então, para começar, vamos aqui trazer o nosso camarada Edu Santos para poder falar qual a percepção dele acerca de bioeconomia a nível mundial, a nível Brasil. E em seguida a gente faz a roda girar. Então, gente, vamos lá falar um pouquinho sobre bioeconomia, né? Primeiro, eu acho que quando eu vou falar de bioeconomia, assim, quando eu vou pensar na verdade o que é bioeconomia, em primeiro lugar eu penso no meu contato empírico, né? Na minha vivência, como a minha vida ela se desenvolve e o que eu consigo ver no mundo através dos poucos anos vividos que eu tenho, né? Poucos mesmos, assim. E para mim se reflete muito no meu contato, por exemplo, com a terra, né? Eu acho que uma coisa que eu prezo muito é de pegar a terra na mão, é de sentir a terra e é perceber primeiro que aquela terra é viva, né? Que aquela terra ela contém ali, seja uma bactéria, seja um fungo, até uma sementezinha que está escondida e vai germinar uma flor, né? E vai germinar um fruto e vai alimentar uma família, por exemplo. Então, acho que esse contato com a terra, ele fala muito para mim quando eu penso sobre bioeconomia. E aí, eu trago isso porque eu acho que é preciso também a gente lembrar um pouquinho dos aspectos históricos do Brasil, né? Da formação brasileira, principalmente na questão agrária. Porque eu acho que entender a questão agrária é entender justamente como é a formação dessa economia brasileira no sentido mais amplo, inclusive, né? E aí eu quero trazer um exemplo para vocês. Esse exemplo é o seguinte: em 1954, lá no engenho da Galileia, esse engenho ele ficava lá em Pernambuco. Lá, inclusive, esse engenho é onde sediou o início das ligas camponesas. Ele era um engenho que tinha 500 hectares de tamanho e que, na verdade, ele foi desapropriado e ele foi repartido, né? Um modelo embrionário, vamos dizer assim, de reforma agrária. Ele foi repartido em vários loteamentos para a galera que queria tornar aquele solo produtivo, que queria tornar aquela terra produtiva. E aí, justamente, esse impacto que aconteceu no engenho da Galileia trouxe uma série de repercussão no âmbito da discussão agrária no Brasil. É a partir desse exemplo que, em 1954, o mesmo ano, você teve o primeiro Congresso Nordestino dos Trabalhadores Agrícolas, né? Esse congresso se deu lá em Limoeiro. E o que acontece? Esse congresso ele foi duramente reprimido pela polícia à época. Então, por que eu começo trazendo esse exemplo, né, gente? Eu começo trazendo porque, em primeiro lugar, é para ressaltar que a terra no Brasil nunca foi popularizada, a terra no Brasil nunca foi democrática, nunca foi democratizada. O acesso à terra no Brasil nunca foi uma condição que nós podemos dizer que tivemos. Na verdade, a terra no Brasil é uma terra que é monopolizada por setores latifundiários de uma burguesia agrária e que a toda a perspectiva do campesinato, né, daquele povo que vive da terra, de se colocar contra esse processo de privatização da terra, né, de colocar a natureza, inclusive, enquanto mercadoria, foi reprimido duramente na história do Brasil. A ditadura militar está aí para ressaltar isso, né, para mostrar o que foi a repressão aos movimentos camponeses no Brasil. Então, discutir bioeconomia, né, na verdade discutir não, mas pensar bioeconomia é também discutir diretamente a questão agrária. Primeiro porque, e aí é um conceito que eu gosto muito de usar, eu gosto muito de trabalhar e é por isso que eu vou enrolar um pouquinho aqui. O Florestan Fernandes, ele tem uma obra que para mim é genial, né? Uma obra chamada Sociedade de Classes e Subdesenvolvimento. E o Florestan Fernandes ele vem um pouquinho dissertar sobre a característica da economia brasileira do seu subdesenvolvimento, né? E muito atrelado a uma perspectiva de dependência econômica. E aí, o que é isso basicamente?
é nós pensarmos o seguinte, vamos lá, o Brasil, ele foi colonizado, né, pelos portugueses. Portugal chegou aqui no Brasil e disse que essa terra era minha. Disse, essa terra é minha, ficar aqui. E nesse momento, Portugal engendra um tipo de política, engendra uma perspectiva para o Brasil, né, que vai alicerçar, inclusive, a estrutura econômica desse país para o futuro. Então a gente está falando de quê? De um país que chega de fora numa perspectiva extrativista, que vai lá retirar o pau-brasil inicialmente, mas que depois vai descobrir o ouro em Minas Gerais e vai começar a mandar esse ouro para fora. Mas vejam bem, todas essas matérias-primas que o Brasil enviou na época da colonização, né, por Portugal, para a Europa, né, quando chegou lá imediatamente foi para os bancos de Londres. E tem um autor, inclusive, que fala um pouco sobre isso, o nome dele é Celso Furtado. Né? Para vocês terem ideia, por semana, cerca de 50 mil libras de ouro chegava lá na Inglaterra, né, para os bancos. Inclusive, a sede bancária ficava em Holanda e foi nesse tempo que ela se transferiu para Londres. Para vocês terem a noção do que foi esse processo inicial da história do Brasil. Né? Então, veja, desde o início, a gente está envolvido no processo de quê? De retirada da nossa matéria-prima, de retirada dos nossos recursos naturais, que se encaminha para a Europa, principalmente para financiar o que veio a ser, né, e o que é o capitalismo de hoje em dia. Né? Ouso dizer que, se não fosse o ouro, não só do Brasil, mas da América Latina no geral, a Revolução Industrial ela seria inviável, porque essa foi uma das formas de financiar toda a Revolução Industrial no seu sentido tecnológico e no seu sentido de organização mesmo, inclusive no aparelho de repressão. Eu ludibriei vocês. Não é só um episódio acerca de bioeconomia, é uma aula de história. E aí, Edu, ele traz pra gente todo esse contexto histórico, toda essa explanação para a gente preparar esse terreno e entender o que de fato é bioeconomia sem o tecnicismo só do conceito. Então eu vou dar uma colher de chá para os participantes que restam à mesa falar e para vocês acrescentarem na fala de vocês, quando forem dar as percepções acerca do que se trata bioeconomia, tentarem puxar um pouco do o porquê, o que diferencia o modelo econômico no qual a gente já está inserido e o que colocar um bio à frente do nome traz para a gente um novo modelo de desenvolvimento econômico, novas percepções, enfim. Quando eu penso bioeconomia, eu primeiro penso a partir dessa noção lugar comum, desse conceito vigente nesse mundo liberal do empreendedorismo, de que bioeconomia é um modelo de produção baseado em recurso biológico, voltado para a sustentabilidade. Então, eu penso essa noção lugar comum para tentar destruir ela e repensá-la. Né? Então, a primeira coisa que eu penso em bioeconomia é reformular a noção de recurso biológico, essa noção de recurso como uma entidade a ser explorada. Né? Então, quando a gente pensa em recurso biológico, a gente naturalmente vai para esse lugar liberal, capitalista de ultraexploração da natureza como se fosse uma fonte inesgotável para atender as demandas da humanidade. Quando a gente impõe a nós essa noção de bioeconomia, eles estão, na verdade, impondo também uma forma atomizada, engessada, imposta como única e universal de desenvolvimento, né? Que é um desenvolvimento voltado aos interesses do capital. E aí a gente sai criando uma linha de consequências em relação a isso, né? No curso de biotecnologia, por exemplo, o curso de biotecnologia é uma consequência inarredável dessa noção de bioeconomia imposta. Né? Então, o curso vai se voltar para criar processos e produtos que tenham um apelo industrial ou de solucionar demandas do capital e que tenham minimamente um quê de sustentabilidade para retroalimentar o sistema capitalista. Aí impõe esse modelo como único e universal e autoevidente, quando na verdade não é. É uma das possibilidades de ser e estar no mundo. E aí, quando eu penso em bioeconomia, eu penso sempre em modelos alternativos a essa sistemática como o Edu bem falou, de uso da terra, de relação multiespécies que se estabelece, né? Não só com humanos, mas com não humanos também. Então, é mais ou menos por aí que eu penso, problematizando muito essa noção vigente e corrente de sustentabilidade. Então,
quando a gente vai ler sobre bioeconomia, na verdade, ela é sempre apresentada como essa nova versão de pensar as atividades econômicas e nova versão de estar no mundo. Quando, na verdade, a gente está mantendo o nosso sistema, né? Então, a gente não está abdicando de crescimento exponencial enquanto meta de todos os países, a gente não está pensando outras formas de se relacionar com a natureza, a gente não está questionando como a gente se relaciona com o mundo mesmo, e uns com os outros, só está trocando a fonte dessa produção por fontes renováveis, e até o próprio renovável vai ser questionável aí, né? Porque, por exemplo, um dos grandes pontos da bioeconomia que é levantado são os biocombustíveis, né? Porque, até pensando de um ponto de vista capitalista mesmo, a dependência de combustíveis fósseis é muito ruim. Porque, por exemplo, quando a gente pensa em biocombustíveis, o plus dele seria que eles seriam um combustível de fonte renovável, né? No caso, as plantas. Só que, por exemplo, quando a gente pensa na produção dessa biomassa, que vai servir de matéria-prima para esse biocombustível, não tem nada de renovável aí. A gente está, né, quando a gente pensa as monoculturas, e quando a gente pensa o agronegócio mesmo, a gente está, desgastando o solo, desgastando as fontes de água, está poluindo a água. Então, assim, eu acho que fontes biológicas e pensar fontes renováveis é muito interessante, senão, inclusive, eu não estaria em biotecnologia, mas a gente não pode pensar que essa simples transição, sem questionar toda a forma que a gente produz, consome e está no mundo, não é ecológico por si só, né? E eu acho assim também, que pegando até isso que a Sofia falou, né? Se a gente for ver o que é a definição de bioeconomia no Brasil, ela vai falar que bioeconomia se enquadra no desenvolvimento do agronegócio, fala também que a bioeconomia, que no caso eles chamam de produção primária, e que também outro ponto que eles levantam é a biotecnologia industrial. Ou seja, é sempre uma perspectiva de uma lógica produtiva e do capital. E aí a pergunta que eu deixo é tipo, será que aquela estrutura que a gente tinha lá na época da colonização, que veio até pouco tempo atrás, de dependência econômica, essa ideia de bioeconomia não vem apenas reforçar a mesma estrutura, no caso para o Brasil e para a América Latina? Sim, adicionando a tua pergunta, onde é que está o povo, né, nesse marcador de desenvolvimento? Porque se fala muito, como tu mencionou, do agronegócio, da indústria. Agora, onde é que está os interesses e demandas do povo concreto, das pessoas que tem cheiro de gente? Poética essa fala, viu? Pois é, queridos ouvintes. Estamos extremamente contemplados com as explanações até então. E aí, só para complementar um pouco, que eu também quero dar meu pitaco, tem uma live, né, que estamos no momento das lives, tem uma live no YouTube, que ela foi transmitida há 2 meses, e o título dela é Bioeconomia, Oportunidades para o Brasil. E nela, ela foi promovida pelo Centro Sebrae de Sustentabilidade. E tem o convidado da mesa é um pesquisador da USP. E aí eu fui ver toda contente, pensando que assim, a gente ia ter perspectivas realmente racionais, minimamente, das possibilidades da bioeconomia no nosso país. E aí eu me deparo com o pesquisador tecendo a seguinte frase, que esse clichê de que o Brasil tem a maior biodiversidade do mundo, temos muita riqueza, e que o que a gente precisa fazer para a bioeconomia funcionar é industrializar a biodiversidade. E aí é complicado a gente ter esperança de realmente ir por esse caminho, né? E achar que isso é uma alternativa viável. No mesmo caminho disso, a gente precisa falar sobre quem? Sobre ela, sobre a capitalizada sustentabilidade. E eu queria que a gente agora problematizasse também como o conceito de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável, ele foi assim tomado, fagocitado, já que estamos aqui entre futuros biotecnologistas, mas para você que nos ouve, fagocitose é o processo em que o fagosto fagocita um corpo estranho. Desculpa, eu só queria fazer uma piada biotecnologista, porra. Tá. E aí... Depois eu sou o rei da piada, hein? E aí, como esses conceitos foram englobados pelo sistema capitalista,
a gente fica um pouco alienado e de repente a gente se percebe em contradição. Então, vamos tentar um pouco, assim, desconstruir essa visão de sustentabilidade que a gente tem e tal como a bioeconomia é tão atrelada, né, como sinônimo de, tipo assim, desenvolvimento sustentável. Então, sustentável para quem? Não é mesmo, doutor Jailson Rocha? Exatamente, senhora. Sustentável para quem e para quê? Na verdade, para mim, essa noção de sustentabilidade, ela é tal como foi posta nos últimos 30 anos, 40 anos, é uma noção cômoda para o capital, né? Ela não escancara ou evidencia os pontos de tensão do que o capitalismo promove. Na verdade, é um conceito que ele promove uma docilização do consumidor. É quando te falam que se você tomar o seu banho mais rápido, você está protegendo o planeta, ou então faça xixi no banho, porque aí você economiza água, né? Esse é o tipo de coisa que vai aos poucos criando uma cultura de desresponsabilização do setor produtivo, que é o setor, por exemplo, nesses dois exemplos que eu dei, é o setor que mais consome água, tendo o consumo domiciliar sendo responsável no mundo somente por 10% do consumo de água potável no mundo. Então, quando se cria essa narrativa de que se você fizer xixi no banho, ou você tomar banho mais rápido, você tá solucionando as questões ambientais e os problemas criados para o planeta, isso é uma grandíssima mentira. Mas é uma mentira contada como verdade para docilizar o sujeito, colocá-lo, amansá-lo, colocá-lo numa posição de mansidão e não questionar o próprio sistema. Então, no final das contas, essa noção de sustentabilidade é uma noção que é sustentável para o capital, para legitimar e retroalimentar o sistema de exploração, tão somente de humanos, não humanos e demais elementos da natureza. Eu li em algum canto que o desenvolvimento sustentável era um termo suficientemente otimista e inespecífico ao mesmo tempo, que assim dava para agradar todo mundo, tipo, desde o ativista até as grandes corporações, até os políticos. E realmente, assim, tipo, desde a própria concepção de desenvolvimento, né, sustentável, o desenvolvimento que consegue suprir as necessidades de hoje sem prejudicar as necessidades do amanhã. E, tipo, como nesse conceito, você não abdica do crescimento, você não abdica dos moldes de produção e de consumo, você faz medidas paliativas, né? Então, assim, o problema não está em a todo momento estar buscando novos mercados e expansão do consumo e, sei lá, vender a ideia de que todo mundo pode atingir o padrão de consumo dos Estados Unidos. Primeiro, assim, eu acho que primeiro esse discurso que se desenvolve, ele é um discurso inclusive que ataca as camadas populares, né, da sociedade. Porque se a gente for pensar bem, é o seguinte, você chega na periferia e você coloca que a treta é você jogar um papel de bala no chão, né? E para aquela galera que tá lá, que muitas vezes é uma galera que propositalmente, inclusive, não tem acesso a uma educação de qualidade, porque já é lhes negado isso, então se leva como a verdade universal, principalmente de uma ação civilizadora do capital, né? Vai lá, uma pessoa engomadinha de terno, branca, que chega lá e vai estar pronto a civilizar o povo da periferia do nosso Brasil. E aí chega com esse discurso de sustentabilidade, o que a gente pode chamar de, às vezes, de ecoboys, né? E aí é justamente isso. Esse discurso, além dele falsear o problema, além de ele deixar o problema numa perspectiva muito alienante, né? Ele só contribui para reforçar os impactos da indústria, porque você vai continuar a individualizar a culpa. E essa individualização da culpa, ela não nos coloca na compreensão do problema pleno, né? Do problema, por exemplo, que a indústria traz para a poluição de um corpo aquático, né? E isso também não é dizer que tá massa poluir, tá massa jogar lixo no chão, tá massa fazer qualquer tipo de coisa, não. A gente tem que ter um debate, inclusive, de higiene com a galera, né? Que eu acho que é um debate que tem que ter com todo mundo, mas é um debate que coloque as coisas como elas são, né?
Então, seguindo a pauta, quando a gente para ler um pouquinho sobre bioeconomia, tanto a nível nacional, mas a gente tem que reconhecer que a discussão acerca de bioeconomia e os avanços da implementação Inclusive, vamos lá, peraí, queridos ouvintes, imagino que vocês estejam com a dúvida que eu tenho até agora na minha cabeça, que a gente vai tentar saná-la. Bioeconomia, vocês que estão aqui me acompanhando nessa mesa, entendem como um sistema econômico, como uma filosofia / modelo de desenvolvimento sustentável ou nenhuma das alternativas? Eu acho assim que bioeconomia, para justificar ou legitimar a adição do prefixo bio, ela se diferencia, ou pelo menos a visão que se coloca dela, hegemônica, se diferencia da economia pelo fato de introduzir uma noção de sustentabilidade nos processos. Mas aí, de novo, naquela lógica que a gente estava criticando aqui agora há pouco, né? De uma crítica voltada à sustentabilidade que é conveniente ao próprio sistema capitalista. Então é como se fosse mal comparando, é como se fosse um novo normal, que de novo não tem Nossa, nada. Isso aí foi... Nossos ouvintes sentiram essa pontada aí no intelecto deles, mas tudo bem. E aí, Sofia, pra tu? Não acho que seja um modelo para desenvolvimento sustentável. Eu acho que pode ser parte do desenvolvimento sustentável. E também eu acho que não é um novo sistema econômico no sentido de substituir o sistema econômico atual, assim. Eu consigo entender mais como práticas ou modos de produzir e consumir a partir dos recursos naturais, renováveis, biológicos, e isso de forma sustentável, né? Saquei. Edu? Doutora mediadora, podia fazer uma provocação a Vossa Excelência? Vá. Não, que eu fiquei pensando aqui, e eu queria saber vossa opinião. A bioeconomia, ela é parte da solução ou ela é parte integrante do próprio problema? Estão vendo? Vocês são provas, ouvintes. Vocês são provas vivas de que isso aqui não foi uma provocação por provocação. Isso aqui foi uma tentativa de derrubada do meu legado nesse podcast. Mas eu falei tudo isso para dizer que eu preciso que a pergunta seja repetida. Se a bioeconomia ela é parte da solução, nessa pegada de sustentabilidade que a gente estava falando, ou se ela mesma é parte integrante do problema. Eu vou botar logo na bucha que para mim é parte integrante do problema, já que eu estou numa... Querido ouvinte, você que me ouve, eu poderia ter começado esse episódio dizendo que estou extremamente desolada com bioeconomia, pois, assim como você, que talvez tenha já tido algum contato com o tema, eu tive de uma forma extremamente romantizada. E aí, é só aprofundar um pouquinho mais nas leituras que a gente vai vendo as raízes um pouco mais aprofundadas e encontrando que tem caroço nesse angu. É o seguinte, galera. Introduzimos as leituras de maneira extremamente romantizada como a bioeconomia salvadora, como tecnologia salvadora, e aí mais para frente na nossa pauta a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso. E o que acontece é que eu li um pouco sobre os riscos da bioeconomia, que parece que a minha introdução ao tema eu não captei, que envolve riscos. E quais seriam esses riscos, né? Porque muito quando se fala de bioeconomia é sobre a exploração da biodiversidade, ainda mais aqui no Brasil, enquanto um país com uma extrema riqueza, enquanto um país de muita biodiversidade. E aí, falas como a que eu já mencionei anteriormente, de precisamos industrializar a biodiversidade e gerar novas tecnologias, gerar inovação, etc. e tal. E a gente sabe que temos aqui um especialista também em propriedade intelectual, o dito cujo que me fez a provocação, que se a gente abre espaço para a exploração da biodiversidade, para gerar inovação, para gerar patente, a gente gera também, consequentemente, patente e outras questões que aí ele pode falar melhor. Isso gera o quê? Na minha concepção, e o senhor pode me ajudar a construir essa fala melhor, a gente vai, assim, aceitando que, de fato, a gente vai tendo donos. Não, o dono dessa tecnologia aqui sou eu, o dono disso aqui sou eu, e a gente vai também criando
royalties, mas eu tô jogando só as palavras assim que eu sei que são importantes para depois a gente conseguir explorar um pouquinho mais. E aí, a gente de fato vai meio que capitalizando e aceitando que a gente vai mesmo explorar e dizer que cada um é dono de cada inovação que explora e que devasta o ambiente e a biodiversidade. Então, por isso que eu estou no estado que a minha resposta nesse momento é dizer que faz parte integrante do problema, do grande problema. E aí, esse episódio, ele é sobre pensar novos caminhos. Com essa resposta que tenho, se alguém quiser também complementar de que é achar que não é parte do problema, é parte da solução, enfim, você, querido ouvinte, pode nos mandar um direct também depois de ouvir esse episódio, mas a gente pode continuar agora a pauta com essa minha perspectiva, ou podemos adicionar mais outros. O que vocês acham, Sofia, Edu? É parte do problema ou da solução? Eu acho que inerentemente bioeconomia por si só, assim, não é nem problema nem a solução. É tipo, se a gente pensar a bioeconomia dentro do sistema capitalista que a gente tem hoje, não tem como ser solução, porque o capitalismo bota barreiras, tipo, inerentes ao próprio sistema que impedem uma sustentabilidade, impede uma relação com a natureza saudável, uma relação com o outro saudável, né? Mas se a gente for parar para pensar, tipo, a gente faz biotecnologia há séculos, a gente transforma os recursos biológicos em, sei lá, material de valor há séculos. Então, assim, e também, tipo, já há maneiras de fazer esse uso de forma sustentável, de forma não capitalista, por assim dizer, ou que não sejam problemáticas. Então, sim, Sofia. Desculpa te cortar, mas acho que tipo, o que tu falou deu um super gatilho para eu só ter pontuado que nesse modelo com o qual a gente já mencionou de quem define bioeconomia muito na perspectiva de exploração e na intenção, de fato, de explorar e de capitalizar, nesse sentido, eu realmente acho que, tipo assim, seria parte integrante do problema. Comporia, talvez eu tenha inventado uma nova palavra, galera. Parte do problema. Mas pensando que, tipo, a gente faz, de fato, bioeconomia e biotecnologia, né, desde que o mundo é mundo, nesse sentido, não. E, inclusive, cria novos problemas, né? Tipo, vamos usar toda a biodiversidade do Brasil e industrializá-la. Tipo, novos problemas sendo criados aí. Sim, e assim, eu acho que é tão parte do problema, na minha opinião, que na verdade é como se fosse uma reformulação da própria estrutura econômica que nós temos para conseguir agaranhar mais matéria produtiva. Porque se a gente for pegar pelo menos o histórico do que vem a ser a evolução produtiva no mundo, né? A gente tem uma mudança assim bem considerativa depois dos anos 70, que foi germinada, né? Germinada não, mas que teve sua explosão ali na crise do petróleo. Ou seja, a gente tem tem uma crise que explode, que muda o modelo produtivo do mundo, mediada a partir da extração de combustíveis fósseis, né? E aí, o que acontece? A gente muda todo um projeto de mundo que era baseado numa escala produtiva de produção, né? Numa escala grande de produção, para a gente se adequar a uma nova escala que coloca, inclusive, compreensões como a compreensão do empreendedorismo, como a compreensão do colaborador dentro da fábrica, etc. ali. Então, me parece muito que a teoria da sustentabilidade, essa ideia de sustentabilidade de bioeconomia que se desenvolve dentro do capital, vai nessa lógica também de reformular o próprio capital para que em sua base ele consiga extrair mais matéria-prima, mais matéria produtiva e que assim ele consiga manter a sua máquina de produção funcionando, né? Mesmo com todas as contradições existentes, mesmo com o Pantanal pegando fogo, por exemplo. Exatamente, Edu. Importante demais a tua fala, até para a gente pontuar que é sempre esse o ciclo, né? Vem as crises do capitalismo e ele sempre se reinventando de uma maneira a encontrar novas formas de exploração e de se sustentar e continuar a acumulação de capital. Mas diga aí, professor Jailson Rocha, qual a sua resposta à sua provocação? Ou foi só uma provocação? Foi só uma provocação, mas eu pensei que eu já tinha respondido, mas eu que fiz a provocação, né? Pois é. Eu acho que a noção de bioeconomia como está posta e imposta a todos nós, ela é a manifestação do problema. Quando a gente pensa
E é muito chega a ser risível quando a gente lê textos com a temática, principalmente textos voltados à divulgação do setor empresarial ou então do próprio Estado. É muito engraçado, curioso ver na mesma frase o bio do bioeconomia atrelado às palavras exploração econômica, ou então exploração de recurso natural. Mas se você pensar a fundo, o que é exploração? Explorar, a palavra exploração se conecta, ou deveria se conectar de alguma maneira com a noção de sustentabilidade? Então eu acho que essas noções, como são impostas, elas são o problema, a manifestação do problema, a reformulação do problema maior, com tons mais palatáveis, mais bonitos, mais, enfim. Instagramáveis, marketizáveis. Exatamente. Pois é, galera. Capitalismo sustentável, na verdade, é como sustentar o capitalismo, né? Não como fazer um mundo mais sustentável. Até porque, se a gente for parar pra pensar, assim, tipo, isso de que tá no cerne do desenvolvimento sustentável, de não comprometer as necessidades das gerações futuras. Se a gente pensa nas gerações presentes, já estão com as necessidades comprometidas, né? O tanto de desigualdade que a gente tem, tipo, o tanto de gente que ainda tá passando fome, o tanto de gente que tá, tipo... Tem saneamento básico. Sim, sofrendo muito com os desastres ambientais que já vêm desse próprio sistema. E como isso é de maneira desigual, né? Pensando, por exemplo, o norte global e o sul global. E tipo... Quando a gente pensa em sustentabilidade, na verdade, é manter essa mesma mínima parcela da população com as necessidades garantidas no futuro. Então a gente não pensa em, tipo, distribuição no presente. Pois é, e assim, velho, eu acho que depois disso daqui vão me chamar de comunista, né? Eu acho que Jair e Sofia tocaram num ponto muito importante, que é justamente a gente pensar de onde surgem as ideias e para quem elas surgem. Porque justamente, essencialmente, essa ideia de bioeconomia, essa ideia de sustentabilidade, da forma como ela é estruturada, né, é uma ideia que é ditada, é uma ideia que é imposta pela classe dominante atual, que é a burguesia. Então, quando a gente vai pensar, por exemplo, será que é possível uma bioeconomia popular? Será que é possível uma sustentabilidade popular? E aí, além disso, será que é possível uma bioeconomia popular no modelo econômico que nós temos hoje? Eu acho que isso é uma questão que a gente tem que pontuar, né? Porque se a gente for pensar, essa ideia ela favorece justamente quem pôs a ideia, né? É uma ideia que favorece a sua classe dominante, a burguesia. E se a gente pensa numa ideia popular que se opõe ideologicamente à ideia de sustentabilidade que favoreça o capital, que favoreça a burguesia, eu acho que a gente também está pensando, inclusive, em pensar as estruturas sociais que nós estamos vivendo, né? Em pensar, inclusive, a superação dessas estruturas, em pensar a superação desse modelo econômico. Era mais ou menos isso que eu estava pensando, de que bioeconomia ou sustentabilidade enquanto conceito só vão fazer sentido a partir do momento que forem conceituados pelo povo. Hey, querido ouvinte, você se arrepiou aí também? Hey, eu me arrepiei aqui, eu boto fé que você se arrepiou aí, onde quer que você esteja. Hey, esse bloco foi incrível, galera, incrível. Eu estou em êxtase. Então, galera, dando continuidade à nossa pauta, a gente vai entrar agora, na verdade, retomar um ponto que nosso camarada Edu levantou lá no início, na ilustríssima e longuíssima e maravilhosa fala dele, acerca da exploração, né? Da exploração que a gente, enquanto Brasil, sofreu. E essa relação de países desenvolvidos com a exploração dos países em desenvolvimento, para falar um pouco por quê. Eu conto para vocês que a bioeconomia ela já tem políticas e marcos regulatórios muito bem estabelecidos e vários documentos e várias diretrizes lá fora. A União Europeia já é avançadíssima, Estados Unidos também caminha bem à frente. E eu lembro que quando eu fui ler um pouco sobre o tema, eu fiquei assim, não é possível, como é que tipo assim, a gente, um país tão com uma biodiversidade tão grande, a gente tem tecnologia, a gente não tem tanto, mas a gente tem tecnologia. Como é que a gente não está também nessa corrida, a gente não está avançado nesse quesito, quando a gente teria tudo para pôr isso em prática? E aí a gente vai agora
entender um pouco mais dessa relação de exploração de países desenvolvidos e em desenvolvimento. E tipo assim, é por acaso a União Europeia e Estados Unidos, assim, eles estarem tão avançados nessa estabilização da bioeconomia assim, vigente? Eu acho que, antes do Edu falar, porque eu sei que o Edu vai fazer um histórico inteiro, uma coisa que é importante falar é que, por exemplo, sim, isso já é muito discutido há muito tempo na Europa, nos Estados Unidos, enfim. Mas é bom também, assim, pensar, tipo, como a gente estava discutindo, né, que tipo de bioeconomia a gente quer, é bom pensar que nesses cantos também, a bioeconomia que é discutida é sempre no viés extremamente neoliberal, sempre pensando a tecnologia enquanto solução, o setor privado enquanto o grande, enfim, quem deve tomar a frente disso e que são as empresas que têm que assumir isso e tudo mais. E isso no Brasil também está caminhando pelo mesmo viés, né? Como a gente vê a frente parlamentar pela bioeconomia que aconteceu, que não sei quando foi formada, mas que, enfim, que aconteceram em seminários nesse ano. Também foi muito por aí, assim, pensando no agronegócio, né, pensando em explorar a biodiversidade, que no fim não é exatamente uma bioeconomia que seria realmente o ideal, né, o que a gente almeja. Sim. É importante demais essa fala, porque é justamente isso, é sobre, tipo assim, colocar as empresas para puxar realmente a forma como a bioeconomia vai funcionar, vai acontecer, vai trazer os resultados, e o Estado como dando o subsídio, assim, mas realmente as empresas são o centro para fazer as coisas funcionarem, e muito, assim, extremamente inundado pela lógica neoliberal, e até nos artigos que tem, eles usam muito o termo técnico neoliberal, que a gente vai até tratar um pouquinho mais na frente disso, de como eles apresentam a bioeconomia, porque assim, eu não estou batendo palma para a União, querido ouvinte, preste bem atenção, não estou aqui batendo palma para a União Europeia e Estados Unidos da forma como eles tratam e fazem a bioeconomia funcionar, até porque é muito nessa lógica realmente muito neoliberal e muito também aprofundada nisso. Eles colocam a bioeconomia como a salvadora de tudo, a sanadora de todos os problemas sociais, ambientais, e é isso, tá posto. Não tem problema no mundo que a gente não consiga resolver com uma tecnologiazinha nova. Então, é só para, tipo assim, a gente entender que como é que isso está avançando lá na frente e talvez como é que a gente vai ser impactado por isso, sabe? Então, chega pra cá, Edu. Não, velho, esse debate ele é muito pertinente. Primeiro porque, né, cara, é foda pensar nisso, porque... Eita, desculpa aí, viu? Não, tranquilo. Primeiro, é porque é o seguinte... Eu acho que a gente tem que entender também que há uma concepção atualmente no mundo de países centrais e de países periféricos, né? E onde alguns países se situam. Dentre eles, por exemplo, o próprio Brasil, a própria América Latina e as demais regiões do mundo que são totalmente precarizadas. Porque se a gente for parar para pensar, eu acho que há um pouco tempo atrás se popularizou, pelo menos no meu ensino fundamental, a ideia de que a gente está na economia emergente, o Brasil é o país que está em ascensão. E não só o Brasil, como vários outros países estavam nessa lógica. E aí, por exemplo, quando a gente for ver essa bioeconomia, a gente vê que os conceitos de bioeconomia nos países da União Europeia, nos Estados Unidos, que são países de capitalismo central, que são países imperialistas, é uma bioeconomia que se desenvolve a partir de um uso extensivo de tecnologias, né? E são tecnologias, inclusive, de primeira linha, né? Não são tecnologias improvisadas, como, por exemplo, a gente faz aqui no Brasil. E por que, por exemplo, e aí surge outra questão, por que no laboratório que a gente está produzindo cientificamente a gente está em condições de improvisação, né? E por que a gente vive justamente condicionado a uma estrutura de extrema inferioridade, por exemplo, técnica científica,
em relação a esses países, né? E isso se dá muito por essa condição de subdesenvolvimento planejado, inclusive. E esse subdesenvolvimento planejado, ele é mediado justamente para a manutenção da própria estrutura do que é o capitalismo, né, gente? Porque o capitalismo é central, esse capitalismo imperialista, né? Esses países que se situam nessa zona, eles precisam essencialmente desses países periféricos para lhes dar esses recursos. Então vamos pensar por que o Brasil é tão agroexportador, né? Porque o Brasil é o país da exportação, porque a gente produz soja pra caralho assim mesmo e a gente manda todinha para fora, porque a gente produz açúcar aqui no Nordeste, uma imensidão de cana-de-açúcar, você anda no Nordeste só vê cana-de-açúcar e a maior parte dela é mandada para fora também, né? Por que a gente tem essa estrutura agroexportadora? Porque a gente, tendo os recursos que nós temos, não produzimos produtos de primeira linha. Isso dentro de uma lógica do próprio capital, né? Porque é incompreensível, inclusive, para a pessoa mais liberal, na minha opinião, entender o porquê que o Brasil não se situa numa zona de produção de bens, de produtos de alta tecnologia. Mas a gente não se situa aí justamente por uma perspectiva que é totalmente benéfica para a manutenção do capitalismo tal como ele é, para a manutenção desses países de capitalismo central e para que assim eles continuem tendo a sua estrutura não só de exploração com o seu ambiente, como eles exploraram e como eles esgotaram seus recursos naturais, mas agora partindo para explorar os ambientes desses países periféricos que eles tentam colocar a cada instante como um país emergente, um país que está estreitando relações com sua agenda econômica dentro de uma perspectiva, por exemplo, de uma sustentabilidade do capital e de uma bioeconomia do capital, né? E mesmo a industrialização que a gente tem no sul global e nos países da periferia do capitalismo é uma industrialização de tem um crescimento muito grande das chamadas indústrias sujas, né? Que vão ser as indústrias que utilizam muitos recursos naturais e são extremamente poluentes ao mesmo tempo. Então, assim, isso acontece por causa de uma demanda externa para ser suprida com isso, né? Assim, uma coisa que me incomoda muito, né, nessa questão, nessa dicotomização de países centrais ou periféricos ou desenvolvidos em desenvolvimento, é que se toma como se esses países centrais fossem modelo a ser seguido nesse sistema capitalista global. E como se nós, os periféricos, tivéssemos em condição de ausência, em condição de que nossa própria condição de subdesenvolvimento é fruto da nossa incompetência ou irresponsabilidade do ponto de vista econômico e estrutural. Quando, na verdade, essa dicotomia é uma dicotomia necessária para a sustentação do sistema capitalista, inclusive para a sustentação dessa noção de sustentabilidade neoliberal. Para que um país central se arvore a condição de país que discute políticas públicas voltadas a um ambiente ecologicamente equilibrado ou desenvolve tecnologias sustentáveis ou limpas, ela assimila isso no seu território às custas da exportação da exploração do outro marginalizado e subalterno. E é assim que o sistema capitalista global funciona. Eu posso até não ter, país desenvolvido, não ter dentro da minha territorialidade, como Sofia falou, indústrias sujas. Mas no sistema, na descentralização da cadeia de produção, um outro país que vai ser instrumentalizado vai sim ser, digamos, nos termos deles, insustentável para que eu possa ser sustentável, né? Então, a gente não pode perder isso de vista, que para que haja um país desenvolvido com um IDH alto, com condições socioeconômicas invejáveis, é porque esse mesmo país não é santo no mundo. Ele faz parte, ele está imbricado nesse sistema e dele se nutre. E então ele se nutre da exploração do outro, né, para que ele se crie uma autoimagem narcísica de modelo ideal
de sociedade, seja o que isso signifique. Mas em um sistema capitalista global, globalizante, não há país santo desses países centrais, né? E nós, países periféricos, somos dominados do ponto de vista econômico e explorados e docilizados enquanto sociedade, enquanto cultura, para ser subserviente a esse modelo. Por isso que aqui a gente não, ao invés de querer comer cuscuz ou macaxeira ou inhame, a gente quer comer o hambúrguer da McDonald's, né? Também está bem azeitado essa relação, né? Então, quando a gente fala de bioeconomia, para finalizar, já que eu estou falando muito, a gente tem que pensar nesse sistema global e de como essas tecnologias sustentáveis, essa noção de sustentabilidade, ela só é possível em certas geopolíticas porque existe um espaço de negação de direito, um espaço e um tempo de negação de dignidade e de subalternização de povos para que o outro e o capital de brancura e o outro possa se afirmar como sujeito ecologicamente adequado, enfim. A gente tem, por exemplo, a Noruega, que é um dos grandes exemplos em desenvolvimento sustentável e redução das emissões de gases de efeito estufa e que política verde desse país. E massa, realmente é lá na Noruega. Mas, por exemplo, o governo norueguês era um dos maiores acionistas de uma empresa que foi responsável por contaminar os rios do Pará com chumbo. Rios que as pessoas consomem em fonte de lazer dessas pessoas. Então, assim, é só um exemplo bem ilustrativo disso. Eu queria também ter um exemplo, porque isso que Geus falou, que é tudo que eu comungo, na verdade, de teoria sobre essa questão da teoria da dependência, econômica da dependência, né? Mas eu queria trazer um exemplo do Brasil. Na ditadura militar, foi-se criado, por exemplo, o Estatuto da Terra, né? E o Estatuto da Terra, ele tinha escrito um monte de coisa lá. Isso, inclusive, foi sancionado pelo Castelo Branco, né? E aí, dentro de umas coisas, diziam assim, que a terra, a propriedade, ela tinha que ser condicionada a uma função social que garantisse produtividade e emprego, né? Então, veja, isso foi colocado em plena ditadura militar, junto com várias outras coisas. Só que nada disso, né, nada disso mudava o status quo, né, da condição, por exemplo, agrária, que é essencialmente atrelada à condição ambiental que a gente está discutindo aqui, essa condição de bioeconomia. E o que acontece? Esse discurso que embasou esse Estatuto da Terra aqui no Brasil, ele, na verdade, ele nasce, né, de um discurso feito pelo Kennedy lá em Montevidéu. Nesse discurso que o Kennedy fez, era um discurso que colocava como necessário tomasse esse tipo de política, né, para impedir o desenvolvimento da luta dos camponeses, do campesinato, né? E aí fica a questão, será que esse desenvolvimento, esses países que se colocam como países centrais e desenvolvidos, em todos os âmbitos, culturais ou não, historicamente, eles não barraram as lutas sociais desenvolvidas nesses países de capitalismo periférico, né? Por quê? Porque eles temem a gente e eles temem o levante popular, eles temem que o grito popular seja dado, né? Uma outra coisa sobre essas assimetrias globais que eu estava pensando aqui tem implicação na vida de vocês, por exemplo, estudantes aqui de biotech e da universidade, enfim, do modelo de ciência que se constrói, né? A gente parte de um pressuposto falso de que construir ciência e conhecimento científico é construir a partir de um platô em que todos os indivíduos, comunidades, países, instituições envolvidas, todos estão em mesma condição, que não há assimetria nisso aí. E quando, na verdade, é uma grandíssima mentira, né? O próprio mecanismo de circulação de conhecimento científico é totalmente capitalizado, né? Os países periféricos, instituições periféricas, estudantes periféricos não têm acesso a conhecimento científico de graça, porque os maiores periódicos do mundo, primeiro já há a barreira natural da língua. Os maiores periódicos do mundo são em inglês e são pagos em euro ou dólar. Então, só com essa premissa básica, a gente já vai para um ponto de partida
onde alguns vão saber porque vão ter acesso a esse conhecimento e outros não vão saber porque a eles é vedado esse acesso, é proibido. Essa condição material não é dada de forma equitativa. Então não me venham com essa noção romanceada de ciência e desenvolvimento de tecnologia, como se todos fôssemos capazes de chegar a um mesmo ponto, porque todos saímos de um ponto igualitário. Não é. O que se faz em países periféricos como o Brasil, do ponto de vista de ciência e conhecimento científico, é ato de resistência, né? É insurgência, é subverter o modelo de dominação. Então, um pesquisador bem-sucedido, uma tecnologia brasileira desenvolvida, é um ato de insurgência contra esse modelo, porque esse modelo não foi feito para que um pesquisador brasileiro seja bem-sucedido, para que se desenvolva uma tecnologia nacional, para que se desenvolva tecnologias voltadas para demandas específicas do povo. Não existe. Não sejamos inocentes. Só que também, assim, pensando nisso de, tipo, os países desenvolvidos, sei lá, as nações ricas, enquanto ideal e quanto modelo de desenvolvimento a ser seguido pela gente, né, ou, enfim, pelos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, é muito problemático também, porque, tipo, tanto como já falou, tipo, o sistema é feito para que haja essa desigualdade, né, então, enfim, as relações que a gente estabelece necessitam dessa desigualdade. Como também, assim, pensar que em algum dia a gente está em uma etapa tal de desenvolvimento, em algum dia a gente vai chegar no patamar dos países desenvolvidos e vai apresentar os padrões de consumo e produção que eles apresentam. É uma ilusão, né? Tipo, até porque não é possível para o mundo, não existem recursos naturais o suficiente para aguentar isso. Por exemplo, se a China chegar no patamar de consumo dos Estados Unidos, o planeta morre em um dia. Então, assim, é impossível, é isso, assim, o modelo, o sistema é feito para ser desse jeito. Isso, na verdade, é o germe ideológico para manter essa estrutura de dependência econômica, né, velho? Uhum. E é prometido, né? Tipo, se você seguir isso e isso, investir em isso e isso, você vai chegar no patamar europeu, mas não vai. A história das classes subalternas só será dita quando essa própria classe subalterna tomar para si essa hegemonia dos processos, né? E nós não temos ela. Então, essa ideologia que chega pra gente de que culturalmente nós não somos pares, por exemplo, para o que é o padrão europeu de vida, não é uma ideologia que na verdade é para nos manter subservientes. E na verdade a gente tá na situação, inclusive a gente tá no desastre ecológico que a gente tá hoje por seguir um modelo imposto desenvolvido por essas próprias nações. Então, enfim, é tudo muito contraditório. Pois é, pessoal, pois é. Eu tô aqui na mesma posição que vocês. Minha vontade é deixar eles falando a noite inteira. Mas a gente tem que dar sequência a essa pauta. Mas sério, assim, a gente tá encaminhando pro fim e eu tô, tipo, muito contemplada porque já aprendi muito e eu tenho certeza que quem tá ouvindo também, tipo assim, é uma carga enorme de conhecimento e de muita referência pra gente refletir. No mínimo, refletir. Fazendo os encaminhamentos finais para a gente finalizar essa conversa que, sinceramente, está sendo incrível e muito, assim, abrindo porta para muitas reflexões e é isso aí. A gente vai agora refletir um pouco da relação que se faz muito entre biotecnologia e bioeconomia. É um elo que é indissociável para a maioria daqueles que vão abordar a bioeconomia, né? E aí a gente tá aqui numa mesa composta, assim, numa mesa vocês me entendem que é só o jeitinho carinhoso de falar, mas tá cada um na sua casa, pandemia, Então, sim, e a gente tá aqui com uma mesa composta por futuros biotecnologistas e por um diretor de centro de biotecnologia, e é importante a gente pensar um pouco sobre, assim, o nosso grau de politização enquanto profissionais que seremos acerca do tema, né? Tem um livro que é a minha bíblia, que é Sapiens, e ele tem um capítulo que ele fala muito sobre isso.
da relação da ciência e do capitalismo, para fazer a crítica de que a ciência ela é conduzida por quem a financia. E aí, quando eu estava estudando a pauta aqui, eu lembrei muito desse capítulo do livro, porque desde o início a gente vem falando que a bioeconomia ela é muito maleável do seu conceito, das suas graciosidades, da sua capacidade de resolver todos os problemas, muito no viés de quem tipo assim, tem interesses econômicos por trás disso. Quando se trata dos riscos da bioeconomia, realmente não é sobre o risco que é relativo ao ambiente, à biodiversidade, aos impactos que isso pode causar para a nossa relação com a natureza, enfim. É muito mais sobre o risco, de fato, econômico, tratando muito do risco dos investidores que estão por trás da promoção da bioeconomia, o risco de ser um mercado com baixa aceitação de novos produtos, e enfim. E aí a gente vem refletir que, enquanto os futuros biotecnologistas que seremos, quais as implicâncias assim, da gente realmente politizar a nossa formação e pensar novas alternativas ou novos modelos para fazer acontecer a bioeconomia aqui, sem a gente seguir esse viés neoliberal que já está posto, que já está vigente, por exemplo, na União Europeia, nos Estados Unidos. Como é que a gente que está aí para se formar, assim que der, a gente vai fazer esses novos tratados aqui, esses novos marcos de como a bioeconomia ela pode realmente acontecer. Uma coisa aconteceu assim, logo quando eu entrei no curso, né, primeiro período, eu quero trazer esse acontecimento para cá. Eu lembro que teve uma aula de bioética no primeiro período que eu cheguei a falar na sala assim, não, é que nós precisamos de uma biotecnologia popular. E eu lembro que eu acho que naquele momento ali foi um momento assim que eu mais vi uma reação da galera pensando, pô, velho, mas como assim biotecnologia popular? Que é isso? E era uma coisa que eu nunca tinha lido sobre, sabe? Era uma coisa que eu tava, na verdade, no momento ali falando com base no que eu acho que a ciência deve ser, né? Que a ciência deve ser popular. E vejo que popular foi uma palavra que a gente falou muito aqui hoje. E aí eu acho que de lá para cá eu venho trazendo comigo essa ideia, né, de que a biotecnologia ela tem que ser popular e a gente tem que lutar para que ela seja popular, né? Assim como a ciência também tem que ser popular. Deixa eu lhe interromper só para falar que, tipo assim, o seu discurso foi realmente muito importante para minha formação, porque no primeiro período eu estava muito desiludida, pensando, tipo, poxa, ou eu vou ser professora, ou eu vou, tipo, trabalhar para uma empresa muito escrota, trabalhar na indústria farmacêutica e vender minha alma pro capitalismo, e é isso aí. E aí, depois dessa aula, assim, eu fiquei muito mais contemplada e muito mais tranquila em estar no curso. E, sei lá, para pensar também como bioética é importante, né, na nossa formação. Mas continue aí. Ah, não, amigo, na verdade, eu tô feliz agora, eu tô aqui quase chorando com o que tu falou. Mas é basicamente porque eu acho que a gente tá numa perspectiva de tentar humanizar nossas relações, sabe? E eu acho que também a gente tem que ter uma perspectiva de entender qual é a nossa relação, né? Essa relação nossa com a natureza. Eu acho que a gente não consegue ser humano conosco mesmo, assim, sabe? Eu acho que a nossa relação com a natureza, ela acaba sendo também complicada nessa perspectiva. E aí, quando a gente vai ver um projeto de ciência, um projeto de biotecnologia que se coloca para o desenvolvimento de um fármaco que vai custar rios de dinheiro, que a terceirizada que está ali na universidade, trabalhando lá no centro de biotecnologia, vai chegar em casa, vai sofrer daquela doença e não vai ter como pagar aquele medicamento, velho, isso é o mais doloroso, na minha opinião, que pode acontecer na vida, assim, sabe? E isso ocorre recorrentemente. E aí, pensar a biotecnologia popular, pensar a ciência popular, é pensar, na verdade, um modelo científico, é pensar um modelo de desenvolvimento biotecnológico,
que saia dos limites do que é, por exemplo, a ideia de empreendedorismo, né? A ideia que você entra no curso para produzir um produto que você vai empreender e você vai lucrar muito e ficar rico com aquele produto. Vamos ganhar dinheiro. Na verdade, não é isso. É você entrar no curso, é você ir para um laboratório, é você ler um livro, é você se enfiar de coisa na cabeça, pensar, mas no fim a sua produção ser destinada para o povo, sabe? E é justamente esse o ponto que eu acho que a biotecnologia ela tem que abordar e o que ela deve ser essencialmente. E aí, gente, só para finalizar minha fala assim, é para dizer que, na verdade, enquanto a gente manter essa estrutura de uma ciência neoliberal que só beneficie aqueles que detêm o poder, aquela pequena minoria que detém os meios produtivos, a gente nunca vai conseguir acabar com a estrutura de exploração que a gente tem nas periferias, a estrutura de exploração que a gente tem com o povo preto, pobre, trabalhador, né, que está aí no mundo. É preciso começar das nossas bases e seguir em frente, né? Eu acho que tem nem mais o que falar mesmo assim, sabe? Contempladíssima aqui com a sua fala, Edu, sério. Enquanto, assim, caminhando para pegar meu título de biotecnologista, fico muito feliz de saber que, tipo, que tem gente construindo um caminho que hoje eu penso em trilhar, sabe? E, tipo, tem mais vindo por aí. E uma coisa também é pensar transdisciplinarmente, né? Porque produção tecnológica ou produção dentro das ciências naturais, isolada, não tem como ser transformadora, né? E aí, até um exemplo que a professora Flávia deu no episódio sobre gastropolítica, né? Que é, por exemplo, os OGMs, os organismos geneticamente modificados, que surgem enquanto solução para a fome. E, tipo, nisso tem esse pensamento, né? Que a tecnologia, a ciência vai conseguir resolver todos os problemas do mundo. Sendo que isso, sem estar contextualizado dentro de uma realidade, isso sem pensar as questões sociais implicadas num problema como a fome, não é capaz de resolver nada, né? Então, eu queria, primeiramente, concordar demais com que a fala de Edu e também pontuar que a gente tem com uma narrativa recorrente nesse mundo acadêmico, na universidade e até mesmo fora dela, uma narrativa de que conhecimento científico, que a ciência se faz de forma técnica, estritamente técnica, que a universidade é um âmbito de produção da técnica, que os cursos técnicos são estritamente técnicos, que biotecnologia é um curso técnico, né? Mas isso é um discurso falso. Na verdade, esse mito do tecnicismo e da neutralidade científica é um discurso ideológico que se faz ou que nutre a ética capitalista. Então, esse discurso da neutralidade ou do conhecimento técnico ou da técnica pela técnica é um discurso ideológico capitalista, né? Então, e que promove um desengajamento ético e político dentro da universidade, nos cursos e no próprio âmbito acadêmico como um todo. Então, primeiro de tudo, a gente tem que desconstituir isso e combater isso a partir da luta por uma universidade, uma ciência, cursos, estudantes, professores e técnicos administrativos politicamente engajados. Isso significa pensar ciência a partir do povo, tendo como destinatário final o próprio povo. A gente tem que tirar essa roupa neoliberal de subserviência aos interesses e demandas da indústria e do agronegócio. A universidade, e aí como a gente está no contexto da universidade pública, gratuita, de qualidade e que deve ser popular, a gente tem que pensar que há uma responsabilidade social do que se produz nesse espaço. E o que se produz em uma universidade pública deveria se reverter para a população. Então, os processos e produtos biotecnológicos, pensados a partir dessa matriz de conhecimento
e de ciência produzida aqui no Brasil, majoritariamente pelas universidades públicas, tem que atingir e tem que ter como destinatário, ou deveria ter como destinatário, a população. O terceirizado que limpa o laboratório de biotecnologia tem que ser parte interessada no desenvolvimento de processos e produtos biotecnológicos. Eu acho que é aí que está a raiz para a gente politizar a biotecnologia. Caramba, galera. Se eu contar pra vocês que esse é meu orientador, tô feita, eu tô... Ei, mas sério, velho. A gente vai fechar aqui, eu vou só complementar também, porque eu também sou gente, eu também sou quase biotecnologista. Falta só mais um pouquinho, tipo umas 3 cadeiras e um TCC, coisa pouca. E aí eu já tenho propriedade para falar da minha trajetória dentro do curso e pra gente encaminhar mesmo pro final, de aproveitar tudo isso que foi falado no sentido da gente politizar realmente a nossa formação, de a gente sair desse viés de que não é só técnica, de que ciência não é só técnica, como bem pôs aqui o nosso ilustríssimo Jailson Rocha, sem os títulos na frente do nome dele. E aí, eu quero trazer isso, de que, assim, infelizmente ainda, a gente tem na maioria das grades curriculares, não só da UFPB, mas ao longo dos cursos de biotecnologia do Brasil, algo muito, assim, separado, por exemplo, na questão da técnica ou das questões, tipo assim, uma coisa é a biologia molecular, a engenharia genética, outra coisa é a bioética por trás disso, outra coisa é, enfim, os limites que a gente tem, sabe? Então, eu senti muito ao longo da graduação, muito isso, de como se fossem coisas extremamente, assim, como se fossem extremos, não. Aquela galera ali trata disso aqui, e a gente é a galera da técnica, a gente é a galera que vai trazer a patente, a inovação e tal. E aí, tipo, e a fala de Edu me contempla muito e me deixa muito feliz, de tipo assim, de saber que a angústia que eu tinha de ser uma profissional que realmente não é só sobre questão técnica, eu abro a boca para falar que eu tenho realmente uma formação mais política e o ideal é que seja assim mesmo, porque para a gente não tratar assim as coisas como uma coisa é biotecnologia, outra coisa é a bioética por trás da biotecnologia e a gente não estar ciente. E aí a gente retoma aquilo do mito da neutralidade do cientista frente às questões da bioeconomia, sabe? A gente tem que estar consciente dos processos e dos interesses por trás disso. Não é só meramente a técnica pela técnica. Então, pensar em outras alternativas a uma bioeconomia longe dessa filosofia pautada tipo, pela técnica neoliberal e, enfim, a gente está pensando na bioeconomia pensando nos lucros e em novas formas de exploração ao invés de alternativas realmente, como bem colocou Edu, populares, uma biotecnologia popular, uma bioeconomia que parte do povo, começar por aí, é fazer uma formação de fato que não seremos profissionais apenas pela técnica, mas também pela consciência de como é que a gente está construindo, para quem a gente está construindo. Então, meus queridos ouvintes, chegamos ao final desse episódio que não tem nome, mas vai ter daqui para ele ir ao ar. E dizer que eu, particularmente, estou extremamente assim, feliz de ter conseguido construir essa conversa super importante e assim, necessária, de fato. Espero que ela se reproduza por vocês que vão aí ouvir o episódio e que essa discussão realmente seja levada à frente. E agora a gente vai se despedir daqueles, né, que fizeram esse momento maravilhoso acontecer. Nosso querido camarada Edu, Sofia, Jailson, por favor, façam as honras aí, se despeçam. E foi muito incrível estar aqui construindo essa conversa com vocês. Meu muitíssimo obrigada e até a próxima! Tchau, galera!
Então, pessoal, tchau. Queria agradecer o convite para esse episódio. Foi muito massa conversar com vocês sobre essas questões que são questões essenciais para a gente pensar não só o mundo, mas até nosso mundinho particular chamado biotecnologia. Estou aqui à disposição para mais conversas como essa. Um abraço. Falou, galera. Agradecer imensamente, né, o convite. Estou muito feliz de estar aqui discutindo isso com vocês, importantíssimo. E que todo mundo pense mais em popularizar nossas ideias, né? Vamos dizer assim. Avante a luta! Trabalhadores do mundo, univos! E aí agora, vocês vão seguir a gente lá no Instagram para ficarem por dentro dos episódios que a gente já tem gravado e dos que estão para ser lançados. E nos ouvir todos os episódios que já gravamos até então e ser nosso ouvinte aqui fiel. Beleza? Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. E agora eu sou locutora de rádio.